Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um programa Encontros ao Pôr do Sol. E então, como é que foi a semana? Imagino que cansativa. É verdade, temos sempre muitas coisas para fazer, temos sempre muitos projetos, muitas responsabilidades, muitos desafios com certeza. E sei e tenho a certeza que este momento é sem dúvida muito apreciado, o momento em que podemos reunir a nossa família, em que podemos estar juntos, em que podemos agradecer a Deus mais uma semana e, acima de tudo, agradecer ao Senhor este dia santo que Ele nos dá para a honra e bênção de Deus, mas também para a nossa edificação. Seja muito bem-vindo mais uma vez a um programa e que este programa possa servir uma vez mais, como o último programa que fizemos, para a vossa bênção, para a vossa alegria também e para a bênção da Igreja à qual cada um de vós pertence. Eu dou as boas-vindas a cada um de vós e também as boas-vindas a esta querida família que está comigo esta noite. Sejam muito bem-vindos. Uma família muito jovem. Eu vou apresentar, temos o Luís Moreira, portanto, permitam-me dizer as vossas idades, se não se importam. O Luís Moreira com 39 anos. Depois temos os dois filhos, a Joana e o Tiago, portanto, com 18 anos e 14 anos, respectivamente. E depois temos a Sónia Moreira, com 42 anos. Obrigada pela vossa presença e obrigada por terem aceito este convite. É sem dúvida um gosto e um privilégio ver uma família tão jovem, mas pela graça de Deus tão fundamentada e solidificada na Igreja. Louvado seja Deus por isso. Sónia, eu ia começar por ti, querida. Eu sei que, aliás, era a minha ideia, mas depois quando nós tivemos a nossa conversa antes, sempre pensei que tivesses nascido na Igreja. Desde pequenininha. Não foi bem o nascimento na igreja, mas foi quase. Foi quase. Eras muito pequenina quando os teus pais descobriram a mensagem adventista. Conta-me um bocadinho essa experiência do início. Foi. Boa noite a todos os que nos estão a ouvir. É um prazer estarmos aqui e podermos partilhar um bocadinho do muito que é a nossa vida com Cristo. Obrigada. Portanto, eu tive a possibilidade de conhecer a Jesus muito cedo, com 2 anos de idade. Essa experiência começou com a minha avó materna, que trouxe a mensagem cristã adventista à minha mãe e ela, com certeza, que procurou transmitir essa mesma mensagem a mim. Muito bem. Vocês moravam onde na altura, Sónia? Na altura em Luanda, Angola. Então mas foi lá que realmente conheceram o Evangelho. Ok. Mas eu tive, de lá não tenho recordação alguma, obviamente, mas tenho lembranças bonitas da escola sabatina já na igreja de Sintra. Então, portanto, com que idade é que tu vieste de Luanda? A fazer os 3. Os 3 anos. Por isso é que tens pouquinhas recordações sim. Desse tempo lá. Então, e diz-me uma coisa, para aqueles que não conhecem, aliás, isto até é para mim, porque eu, quando estava a conversar com a família, para mim foi uma novidade, embora eu já conhecesse as pessoas individualmente. Portanto, a Sónia tem mais 2 irmãos, que são muito conhecidos com certeza, que é o Joaldi e a Ana, portanto o Joaldi, que toca muito bem o violino, e a Ana, que canta muito bem, e que eu já tive o privilégio dela colaborar comigo numa das campanhas que fiz. E a Sónia, portanto, é a mana. Portanto, eu sou a mais velha dos 3. A mais velha dos 3. Sim. E o que eu dizia à Sónia é que eu não tinha ideia que eles fossem teus irmãos e tu fosses irmãos dele, mas já conhecia todos individualmente. Portanto, são os meus irmãos de sangue, porque no fundo somos todos irmãos. É verdade. Mas estamos a falar da família de sangue. Então diz-me, Sónia, desses primeiros anos, portanto, de infância e junto com os teus irmãos, a tua mãe, dizes, ela recebeu a mensagem. Depois foi ela que partilhou com o teu pai? Sim, eles ambos receberam a mensagem e rapidamente procuraram em transmitir essa mesma mensagem ao contexto familiar. Okay. E desde os meus 4, 5 anos que eu recordo os primeiros pôr-do-sóis em família, aí eu ainda era filha única, mas depois as memórias mais afincadas começam a ser a partir dos meus 10 anos, quando já existiam os meus 2 outros irmãos. Okay. Aí já havia muita vida familiar, não é? Exato. Porque já éramos 3 e os pôr-do-sóis eram momentos de grande alegria lá em casa. Antes de nos prepararmos para o momento propriamente dito, a sexta-feira era um dia
já de alguma agitação, mas uma agitação saudável, porque o dia de sábado era muito bem preparado, desde da manutenção do calçado, à preparação da roupa, tudo ficava devidamente preparado antes do pôr do sol, e tudo era feito com música ambiente, com música de preparação para o sábado. Ao recordares esses momentos que tu viveste na tua infância e se calhar adolescência, não é? Sim, e juventude possivelmente que te acompanhou, é uma marca que nunca passa e que fica para toda a vida de bênção, acredito, de bênção. Diz-me uma coisa, esses pôr do sóis que vocês faziam em família, tu, os teus manos e os teus pais, consistia em quê? Inicialmente, portanto, eram liderados pelos nossos pais. Sim. Depois nós fomos crescendo e os nossos pais começaram a delegar em nós algumas responsabilidades. Eu ficava com a parte de contar a história aos meus irmãos, por exemplo. A música, todos nós cantávamos e tocávamos. Mais tarde o Joali já tocava teclas, tínhamos um pequeno teclado. Eu estava na guitarra e todos cantávamos. Mas claro, quem tinha maior destaque no canto era a Ana. Sempre desde pequenina então? Sim. Mas sempre participávamos todos de forma muito entusiasta. Os momentos de oração eram sempre momentos diferentes em cada sessão, em cada pôr do sol, e todos participávamos nesses momentos. Era algo muito interessante, porque os nossos pais, de forma discreta, envolviam-nos nesses momentos e faziam questão de que nós liderássemos esses momentos. Sónia, para aqueles que nos estão a ouvir, e creio que é um desafio hoje em dia que possivelmente vós sentis na vossa família, essa disponibilidade e essa necessidade quase de fazer parte da nossa vida cristã, esse encontro, essa preparação no dia de preparação, particularmente a sexta-feira, e vós como filhos envolvidos nessa mesma preparação, cada um com as suas tarefas, porque é que achas que hoje em dia pode ser alguma coisa que vai sendo mais esquecido ou que com mais dificuldade nós temos ou tendemos a ter esta capacidade de reunir a família à sexta-feira para fazermos o pôr do sol em conjunto? O que é que tu sentes, mesmo como a família que tu tinhas antes e agora a tua própria família, não é? Que tens a tua própria realidade, não é? Eu não diria que é um momento esquecido, porque nunca é. E a preparação, por exemplo, no nosso caso, começa à quinta-feira. Eu tenho que gerir, eu e todos nós, porque nós temos um escalonamento em relação aos serviços, às tarefas domésticas, porque todos temos vidas, não é, profissionais e académicas muito preenchidas. Não temos a tarde de sexta-feira única e exclusivamente para nos prepararmos para o dia de sábado. Isso hoje em dia é impraticável. Muito bem. É uma pena, mas de facto é a realidade das nossas vidas. Portanto, a manutenção da casa, a gestão de tudo, nós temos o cuidado de começar à quinta-feira. É certo que os momentos de pôr do sol nem sempre são tão bem organizados quanto eram naquela altura, porque de facto nós despendíamos de tempo para fazer essa preparação. Hoje em dia o tempo é mais escasso, embora haja momentos também que cada um é responsável por cada uma das partes, digamos assim. Até há 2 anos atrás, mais ou menos, era o Tiago quem dinamizava a parte espiritual. Todos nós também tocamos e cantamos, e a parte musical estava à responsabilidade de todos. Cada sexta-feira era assegurada, até mais ou menos essa altura, a parte dos momentos espirituais de oração era assegurada por um elemento diferente. De há 2 anos para cá não temos estado com tanta regularidade em casa, aos chorões de sexta-feira, portanto a periodicidade dos encontros não é tão regular, mas existe com certeza. Muito bem. Já agora, Tiago, a mãe falou de ti, se me permites, essa experiência que tu vivestes, dos pais, a família te dar essa responsabilidade, de à sexta-feira tu teres teres que pensar e preparar algum momento espiritual, como é que foi essa experiência para ti? Tu apreciaste isso? Foi diferente? Foi de muita responsabilidade? O que é que achaste?
Não foi sempre, não foi de muita responsabilidade, porque até eu costumava fazer sempre o mesmo jogo, digamos assim. Então era um encontro espiritual, mas de um jogo bíblico. Sim, às vezes até jogávamos um jogo de mímica, Ok, em que uma ok. pessoa realizava uma mímica Sei, e pronto. para descobrirem... Exatamente. Exato. Pronto, e não encarava com responsabilidade, claro, mas não Pois, que te desse assim muito trabalho e muita... Exato. Compreendo. Exato. Então, mas apreciastes Sim, ter claro. esses momentos? Sim. Muito bem. Então, e a Joana? A Joana participava também nos momentos do vosso encontro do Pôr do Sol, os que fizestes há mais tempo, os que fazes mais recentemente, embora com alguma dificuldade devido às vossas diferentes responsabilidades de sexta-feira. Quais eram as tuas partes que tu já tivestes? Normalmente, nessa altura que a minha mãe falou, era mais o meu irmão que organizava. Ele só falou de jogos, mas ele às vezes também passava a lição dele, contava a história da lição dele. Então, o que nós participávamos era no que ele organizava. Eu, pessoalmente, o que às vezes faço é ler, a meditação ou participar nos momentos musicais. Muito bem, muito bem. Os momentos musicais, já agora, não sei se Luís, tu também tocas algum instrumento musical, Luís? Guitarra. Isto é uma benção quando uma família toda toca. Guitarra, a Joana toca piano, o Tiago a guitarra e a Sónia a flauta transversal. Deve ser uma benção muito grande, sem dúvida. Por falar de bênção e por falar de momento musical, nós vamos propor que neste momento vocês, junto connosco, possam unir as vossas vozes em louvor ao Senhor com um hino que a família Moreira escolheu. Aliás, tem vários hinos que gostam muito, foi o que me disseram, do Inário e Pudera. Portanto, para aqueles que gostam de tocar e que têm este dom da música, com certeza que serão muitos. Mas para este programa eles escolheram o hino 427, Mais perto quero estar de ti, Senhor. E acredito que é esta a bênção desta querida família e também é o desejo de cada um de nós. Então vamos cantar juntos. Mais perto quero estar de ti. Mais perto quero estar, sem dúvida.
e todos nós que estamos aqui, vós aí também, e que o Senhor tenha realmente recebido este momento de louvor de todo o nosso coração e que seja verdadeiramente esta a nossa oração. Nós vamos continuar com a nossa conversa com a família Moreira. Vou passar agora ao homem da casa, não é? O homem da casa maior, Tiago, o homem da casa maior. Luís, obrigada também por teres aceito este convite. Ao contrário da Sónia, tu não tiveste a oportunidade, se me permites dizer o privilégio, porque eu acredito que seja um privilégio, de desde muito cedo teres conhecimento da mensagem adventista. Gostava muito que me dissesses qual foi o teu início, essa história, se foi conhecendo a Sónia, se foi antes de conheceres a Sónia, como é que foram os teus primeiros passos no conhecimento da mensagem e antes disso até, qual era a tua postura em relação à religião? Se eras praticante de alguma religião? Fala connosco e partilha. Portanto, eu sou transmontano, sou de Macedo de Cavaleiros. Ok. Entrei para os escuteiros do CNE desde muito novo, portanto comecei com 5 anos de idade e nos escuteiros existe ligação à Igreja Católica Apostólica Romana. Exato. Portanto, eu desde pequenino frequentava a catequese, frequentava na escola também as aulas de religião e moral, era aquilo que se chamava um católico praticante. Portanto, fiz o meu percurso na Igreja Católica, muito ligado aos escuteiros. Até que, por volta dos meus 16 anos, conheci a Sónia numa festa de aniversário de um amigo comum. Ok. Pronto, e conhecemos-nos aí, tornámos-nos amigos, fomos-nos conhecendo cada vez melhor. Eu jogava basquetebol, ela também jogava basquetebol na altura. Ela fazia parte de um movimento muito parecido com os escuteiros, que eram os desbravadores, que eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar sequer da Igreja Adventista, nem sequer, não sabia que existia essa denominação religiosa. Depois tive contacto com a família dela e foi aí que eu comecei a ter os primeiros contactos com adventistas do sétimo dia. Aliás, quando nós conversávamos um bocadinho, eu recordo-me tu me dizeres que exatamente por na tua família ser o hábito de se fazer o encontro ao pôr do sol, portanto terem o vosso pôr do sol, que tu achavas esses encontros como? Era estranho, porque eu nunca tinha assistido a nada. Primeiro, guardar o sábado era uma novidade, porque para mim o dia do Senhor era o domingo, não era o sábado. Fazer o pôr do sol era uma coisa mais estranha ainda. E depois o que eles faziam ao pôr do sol, mais estranho ainda era, porque abriam a Bíblia, liam as Escrituras, cantavam hinos, quer dizer, são coisas que eu nunca tinha feito na minha família, nem sequer na própria igreja ou na catequese. Eu nunca tinha aberto a Bíblia, nunca estudei diretamente pela Bíblia até essa altura. E quando é que surge esse interesse ou essa descoberta daquilo que a Bíblia diz? Porque eu acho que mais do que a Sónia, é verdade que Deus vai usando pessoas na nossa vida para nos ir encaminhando, mas há um momento na nossa vida que se calhar esse relacionamento com o Senhor, se calhar não, seguramente tem que ser pessoal e não pode passar por ninguém. Tu recordas-te quando é que foste mais interpelado e incomodado pela palavra de Deus? Quando houve um acampamento nacional dos escuteiros, eu estive na Praia da Tocha durante 10 dias e quando regressei estive em casa da Sónia com os pais dela e eles convidaram-me para ir a um acampamento diferente. Não era bem um acampamento de escutismo, era o Grupo Aliança, que estava em Moura, na cidade de Moura, nesse ano. E eles perguntaram-me, olha, gostavas de participar neste tipo de atividade? É um acampamento, vais encontrar pessoas novas, conhecer gente diferente, vai ser bom, tu gostas de tocar guitarra, estás a aprender, gostas de cantar, vai ser bom. Pronto, e eu fui nesse verão a Moura. E estive lá e fui assistindo, ouvindo as meditações, fui pela primeira vez a uma igreja adventista no dia de sábado, e aquelas palavras que eu ia ouvindo nas meditações, as conversas que eu fui tendo com aqueles jovens, começaram a despertar em mim uma série de dúvidas, porque eu estava a ouvir coisas, muitas delas contrárias àquilo que me tinha sido ensinado desde novo, desde pequeno. E começaram-se a levantar imensas questões na minha vida. E quando eu fiz a viagem de regresso para Macedo de Cavaleiros, no autocarro, lembro-me perfeitamente, parecia que a minha vida estava toda virada de cabeça para baixo, tudo aquilo que me tinham ensinado. Estava tudo em causa. Estava tudo colocado em causa. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar na Bíblia, fui para a escola, para a aula de religião e moral, e levei a Bíblia e pedi ao professor, que era um padre,
que me tirasse as dúvidas que eu tinha. E cada dúvida que eu colocava parecia que era cada vez pior. Portanto, as dúvidas iam aumentando. Aumentavam. Porque ele ou fugia à pergunta, ou não me dava uma explicação satisfatória, ou então dizia que aquele livro ou aquele assunto não era para se estudar nem para se ler. Pronto, e isso fez com que eu começasse à procura de respostas a essas perguntas. Eu não fui diretamente à Igreja Adventista. Sim. Diz-me uma coisa, tu na altura com 16 anos, não é? Disseste mais ou menos Sim. com essa idade. Será muito normal nessa idade haver essa necessidade de esclarecimento a nível da espiritualidade? Pelo menos olhando hoje em dia e para os jovens do presente, quando eu digo jovens, não tanto aqueles que pela graça de Deus já são herança nossa, mas assim num mundo comum como era esse que tu fazias parte, o que é que achas que originou essa interpelação em ti de tão jovenzinho questionares-te e pões muitas coisas em dúvida e buscares saber mais? Bom, não sei se é normal, mas tenho a certeza que, na minha convicção, foi o Espírito de Deus que estava a trabalhar, de tal forma que quando eu regressei a casa, eu sentia literalmente uma revolução dentro de mim. Quer dizer, eu não fui capaz de simplesmente ignorar, dizer assim, vamos esquecer o assunto e seguir em frente. Não, eu tive mesmo que procurar essas respostas. E quando falei com os meus amigos na altura, eles diziam, tu deves ter batido com a cabeça em qualquer sítio. Pronto, ficaste mal. Mas o que é certo é que depois eu comecei à procura noutras denominações, estudei a Palavra de Deus com Testemunhas de Jeová, com a Igreja Maná, com aquelas pessoas que eu tinha ali disponíveis, não é? Em Macedo Cavaleiros, lá nos confins de Portugal. Foi com essas pessoas que eu comecei a estudar a Palavra de Deus, até porque entretanto os pais da Sónia e a família da Sónia saíram de Macedo, que eles eram o pai dela era colportor avançado lá. Portanto, eu não tinha outro apoio. Ok. Fui recebendo apoio dos jovens do Grupo Aliança, que me enviavam, que escreviam-me cartas. Na altura não havia e-mail, não havia internet, não é? Mas eles escreviam-me cartas, enviavam-me livros que eu lia com uma vontade imensa, não é, de saber. Devorava os livros, literalmente. E eles ajudaram-me muito nessa fase, até que, entretanto, vem um outro colportor para Macedo. E foi nessa altura onde eu, não tendo encontrado respostas satisfatórias noutras denominações, comecei então a estudar a Palavra de Deus com esse colportor. Já agora, um interregno aqui, quando tu dissestes que, entretanto, a família da Sónia, portanto, foi para outro lugar, neste momento eu concluo, vocês já namoravam? Portanto, sim. Ou ainda já namoravam? Sim. Sónia, ter um namorado, e agora para os jovens que nos estão a ouvir, porque realmente a nossa orientação é sempre querendo o mais possível sermos fiéis à Palavra de Deus, e Deus nos alerta dos perigos de realmente nos enamorarmos por outros jovens que tenham uma fé diferente da nossa, por aquilo que é óbvio, não é? Mas mais do que isso até, é qual foi a tua reação e qual era a tua postura, a tua, dos teus pais, vendo que o Luís não só ainda não era crente adventista, mas estava inclusive a estudar a Palavra de Deus com outras denominações. E eu ponho-me no vosso lugar, quando vós tentastes dar as primeiras sementes e realmente o ele ter participado nesse encontro do Aliança já foi um desses esforços para realmente colocar o Luís nessa caminhada do conhecimento da verdade. Como é que vós vivestes estes momentos? Eu, para ser sincera, sentia-me tranquila. Porque mais do que sermos convencidos, nós temos que ser convertidos. E eu gostaria imenso que o Luís encontrasse a Jesus verdadeiramente e não houvesse dúvidas na sua opção, na sua escolha religiosa. E orava muito ao Senhor. Foram os anos em que eu me senti mais próxima de Deus, porque de facto, fisicamente, ele era a mesma pessoa, mas por dentro era outra. Pois. As cartas que eu recebia dele, era outra pessoa a falar, a expor a sua forma de sentir as coisas e de ver o futuro dele, o nosso futuro também. E, portanto, isso nunca foi um assunto que me deixasse insegura, pelo contrário. Deus estava ao leme, até porque eu pus sempre isso nas mãos de Deus. E o facto dele já estar a estudar já era uma resposta de Deus às minhas orações. No entanto, no entretanto do vosso relacionamento, houve algum momento que tu na tua vida pediste verdadeiramente ao Senhor para saber se era alguém em quem investir e tiveste a coragem de lhe dizer, porque às vezes temos que ter essa, que se realmente não fosse alguém enviado por Deus, por mais que o amasses,
e por mais que o quisesses como teu companheiro, que estavas disposta a abdicar dele? No momento certo eu disse-lhe, porque de facto eu tive esse pacto com Deus muito antes dele começar a estudar a palavra de Deus com diferentes denominações, portanto o facto dele já estar à procura já era uma resposta de Deus para mim. Okay. Mas de facto, muito antes disso, cerca de 8, 9 meses antes, eu senti essa preocupação. Portanto, o nosso relacionamento já estava a ficar mais sério, nós gostávamos muito um do outro, já fazíamos planos para o nosso futuro e já tínhamos as coisas delineadas. Eu seguiria a minha ideologia religiosa, ele seguiria as opções dele, as suas convicções, e nada iria interferir, mas isso não me deixava tranquila nem feliz. E então nesse momento, nesses 10 dias em que ele esteve no tal acampamento de escuteiros, de escuteiros, do CNE, sim. Foi nesse momento que eu me encontrei com Deus e que fiz isto de forma muito sucinta, não é? Sim, claro. E que fiz o meu pacto com ele e que estive em momentos muito próximos em que eu fiz um jejum espiritual com Deus e lhe pedi uma resposta, mas eu de facto coloquei o assunto nas mãos de Deus e estava na disponibilidade. Eu disse ao Senhor, se este não é o meu caminho, eu estou na disponibilidade de abdicar deste amor terreno, mas eu preciso de uma resposta. E tive a coragem de fazer este pacto com Deus, e não é fácil quando nós estamos, como a pastora dizia, a expressão enamorados. Enamorados. Não é? Parece que Sem ficamos dúvida. encadeados Sem e só queremos ver à nossa maneira, colocar as lentes que nos servem, não é? E que nos fazem ver tão bem. Sem dúvida. E foi de facto uma ousadia da minha parte, talvez, não sei. Deus tocou profundamente no meu coração e eu acertei isso com Deus. Na graça de Deus, a resposta, Luís, porque repara quando tu dizias, e nós falávamos sobre o porquê do teu incómodo e dessa tua procura e busca, e eu acredito sinceramente que estas orações, não só da Sónia, dos pais, porque os pais estão atentos e sabem os desafios que os filhos vão vivendo, isto Joaninha e Tiago, portanto, em intercessão, seguramente o Espírito do Senhor, atendendo a estas muitas orações que tu na altura até ignoravas, o poder delas e o como e o porquê delas, não é? Que foi orientando na graça de Deus e tu foste aceitando esse convite. Não tenho a menor dúvida. Não é? Então, e continua, quando estavas a dizer, portanto, estamos naquele momento em que tu estás na descoberta, depois vem o tal colportor novo para a cidade onde tu estás e começa a acompanhar-te com os estudos bíblicos. Exatamente, pronto. Claro que, entretanto, eu tive uma série de problemas em casa. Já lá vamos, exato. Com os meus amigos a coisa, enfim, desenrolou-se mais pacificamente. Pronto, eles aceitam, apesar de acharem estranhíssimo, porque o meu comportamento até essa data era um comportamento, enfim... comum, normal, sair claro. à noite, Exato. beber até não poder mais, entrar de manhã em casa. Era essa, enfim, era esse o meu estilo de vida até essa altura. Mas comecei a estudar a palavra nessa altura. E aí começas a sentir que a Bíblia começa a responder? Começa, seguramente, claro. Eu senti claramente uma transformação, até nos meus próprios gostos. Havia coisas que eu gostava e que deixei de gostar. Portanto, às vezes eu ouço outros irmãos a testemunhar que foi muito difícil abandonar, por exemplo, determinados alimentos. Eu, graças a Deus, não senti isso. Mas tu oravas por isso ou foi naturalmente que isso foi... Não, foi naturalmente. Eu, quando cheguei a casa, no dia em que eu venho do Aliança, fiz a viagem para casa, do autocarro, cheguei a casa e o prato que estava em cima da mesa era um cozido à portuguesa e eu não fui capaz de comer. E nunca me falaram diretamente Nunca tinhas tido um estudo bíblico sobre a questão da alimentação. Da alimentação, exato. Portanto, depois refletindo nisto mais tarde, por isso é que eu digo, não tenho dúvidas que Deus de facto operou uma transformação ao ponto de ver coisas que eu gostava e ter deixado de gostar delas. Nós já lá vamos, temos outras experiências para contar muito importantes também, mas não estamos a esquecer de forma alguma de vocês pequeninos que estão aí. E já sabem, como no outro programa, há um momento muito especial de uma história bíblica para cada um de vós. Vamos ouvir então. Olá, eu sou a Raquel e hoje vamos abrir a Bíblia para ouvir mais uma história de Deus para nós.
Vamos falar sobre Elias. Era um profeta de Deus. O Elias era obediente a Deus, amava a Deus e era um profeta. Ser profeta eram os homens que recebiam a mensagem de Deus e transmitiam para o povo. E o Elias assim fez. Ele recebeu uma mensagem muito importante de Deus. Ele tinha que ir falar com o rei Acabe. O rei Acabe era um homem mau, um homem que fazia muitas coisas erradas e não obedecia à vontade de Deus. E acima de tudo, o rei Acabe era um homem que adorava outros deuses. Então Elias cumpriu a ordem de Deus e foi ter com o rei Acabe. E disse ao rei Acabe: em nome de Deus, eu te digo que nesta terra durante muito tempo não vai chover. E foi-se embora. E assim foi. Como Elias tinha dito ao rei, não voltou a chover. Havia uma grande seca e o Elias foi esconder-se junto de um ribeiro, tal como Deus lhe tinha dito. Neste ribeiro, o Elias tinha água para beber e tinha também algum alimento. A chuva não veio, os campos começaram a secar, os animais não tinham o que comer e as pessoas também deixaram de ter o que comer. Havia realmente uma seca. Mas Elias não estava sozinho. Elias tinha sempre a presença de Deus. Quando tinha sede, bebia a água do ribeiro e de manhã e à noite apareciam os corvos que traziam alimento para o Elias todos os dias. Deus esteve sempre com Elias a protegê-lo. Também Deus nos protege a nós. Nós podemos ler na nossa Bíblia, no livro de Salmos, no capítulo 9 e no versículo 10 diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus protegeu Elias e também nos protege a cada um de nós, todos os dias. Pois bem, tivemos mais este momento para vós pequeninos, espero que tenham apreciado e que tenha sido uma bênção. Seguramente foi recordar uma história bíblica que vocês já conhecem, mas que faz sempre bem nós ouvirmos essa mesma história. Vamos continuar o nosso diálogo. Luís, eu gostava muito que retomássemos agora esse momento que é o contexto familiar. Portanto, não sei se tens mais irmãos. Uma irmã. Mais uma irmã, mais velha, mais nova, pronto. Os teus pais eram ou são católicos praticantes? Não eram... Católicos não praticantes. Não, pronto, nominais, o Sim. Católico nominal. Diz-me, tu ias há pouquinho falar disso mesmo, como é que foi a reação dos teus pais, da tua família, a este novo conhecimento, a esta nova mudança de vida? Foi difícil, porque, enfim, penso que é uma reação natural, pronto, é reagir ao desconhecido. Uhum. No fundo é isso, e acho que foi uma atitude de proteção, no fundo, que eles procuraram ter, mas foi um choque para eles, portanto, e quando eles perceberam que havia uma mudança, quer naquilo que eu acreditava, quer naquilo que eu fazia, não é, que eu já estava a mostrar no meu comportamento, houve uma reação muito dura dos meus pais, ao ponto de discutirmos várias vezes, de me ameaçarem, de me proibirem de namorar com a Sónia, de ter contacto com esses novos amigos que eu tinha, entretanto, estabelecido, de me obrigarem a ir à missa ao domingo, portanto, passámos a ir ao domingo em família à missa, que era uma coisa que não fazíamos, nunca fizemos, pronto, e eles insistiram em fazermos isso, mas, por outro lado, havia comportamentos que eu tinha até essa data, como, por exemplo, sair à noite, ir para a discoteca, voltar muitas vezes embriagado, entrar às 6 da manhã em casa. E nunca tiveram uma palavra de... Nunca houve uma palavra nessa altura sobre isso, portanto, e quando isso acabou, portanto, às vezes havia palavras sobre a nova crença ou eu colocar em causa aquilo que era uma tradição da família, uma tradição até da comunidade local, não é? Porque muitas vezes é essa a questão, há a pressão do padre e da igreja Exato. Local sobre elementos da igreja que têm perspectivas diferentes. Portanto, eu senti claramente essa pressão sobre a minha família e depois da minha família em mim. Mas um argumento que sempre foi muito forte foi a alteração do meu comportamento. E isso era algo que os meus pais não podiam... Exato. Contra o qual não podiam negar ou argumentar. Sabem que no programa anterior nós tivemos aqui uma família de 4 irmãos de sangue, mas já bastante idosos, portanto já estão na igreja há muitos anos,
E falávamos isso mesmo de recordar nos anos 50, portanto era anos 50, a dificuldade que muitas pessoas na aldeia e mesmo da própria família sentiam e que resistiam a este novo conhecimento, aquilo que era a palavra de Deus, mas que de todo a recebiam de bom grado. Nós não estamos mais nos anos 50, portanto nós estamos a falar dos anos 90, portanto sim. que seria mais ou menos essa a idade que tu começaste a conhecer a palavra de Deus. Tu poderias definir o porquê dos teus pais resistirem assim e se calhar até falares daquele momento que o teu pai até quase que foi violento no sentido físico, de estares à mesa e de realmente ele não aceitar. Porque é que achas que isso ainda hoje, no século XX, XXI, não é? 2021, possa acontecer? Bom, o contexto de Trás-os-Montes é um contexto Exato. muito fechado, apesar das pessoas não serem, muitas delas católicas praticantes, mas o peso que a Igreja tem e da tradição sobre as famílias é muito grande. Portanto, quando alguém tem a ousadia de dizer que não está de acordo com aquilo que a Igreja, ou com aquilo que a tradição familiar traz, enfim, pronto, há uma resistência que é natural. Nós, talvez, nos meios mais urbanos, tenhamos uma mente mais aberta e estejamos mais disponíveis à diferença, mas nesses meios mais tradicionais, mais fechados, é muito difícil gerir isso. Pronto, e foi tipo, por isso é que eu dizia há pouco, penso que aquela reação inicial para eles foi um choque. Não é? Portanto, foi um choque colocar em causa tudo aquilo que nos ensinam, que já vem dos nossos pais, avós, bisavós, por aí fora. Não é? E tu tentaste partilhar com eles o conhecimento que tu estavas a ter? Sim, muitas vezes partilhei esse conhecimento. E eles não tinham o hábito da leitura da Bíblia? Não. E tu tentavas mostrar pela Bíblia as descobertas que ias fazendo? Sempre. E eles nunca puseram em causa essa descoberta. Portanto, o argumento é sempre, ok, mas a tradição é esta. Isto é o que a nossa família sempre fez, sempre foi assim e sempre vai continuar a ser assim. Nunca discutimos, mas isso é verdade ou não é verdade. Nunca entramos nesse nível de discussão. Portanto, o peso da tradição aqui claramente foi maior. E aquele momento em que tu estás, portanto, creio que é na mesa, vocês ou estão a almoçar ou a jantar, que foi... Foi essa experiência com a comida, ok. em que eu disse que não comia aquele prato. E o meu pai pergunta-me, ok, mas quem é que te fez, quem é que te mudou as ideias, quem é que te fez essa lavagem cerebral? E eu disse que quem me fez essa lavagem cerebral foi Cristo. Ele é que me está a transformar, ele é que está a mudar a minha forma de ver e olhar para a realidade, para aquilo que eu tenho à frente. E isso deixou muito revoltado. Joaninha, quando tu ouves esta experiência do teu pai, e tiveste a graça e tiveste o privilégio de realmente, não só aos 2 anos, mas desde o berço, poderes acompanhar estes princípios de vida que são os princípios bíblicos, o que é que isto te faz sentir? O seres adventista, o que é isto para ti? Desde pequenina, ter esta experiência espiritual com Deus, viver neste ambiente, em comparação com esta experiência do meu pai, dá-me à vontade, liberdade, não me proíbem de fazer certas coisas, como aqui estava a acontecer, e a não compreensão, aqui eu tenho o apoio total dos meus pais e a sua compreensão. Isso. Sei, no entanto, que, pronto, e é normal pela questão dos teus próprios estudos, e estás agora na faculdade, portanto estás a seguir a tua carreira profissional, já te viste confrontada, é verdade que se calhar não na mesma intensidade que o pai em relação à família ou outros amigos, mas em relação ao teu grupo de amigos na escola, como é que geres esta questão? Porque nem sempre é fácil, porque o grupo de amigos, quando não é os amigos da igreja, do sábado e do fim de semana, é o grupo da semana, que tem outra perspectiva da vida e outros princípios. Como é que tu geres estas escolhas? Eu, em relação ao meu grupo de amigos, eu sempre fui de expor aquilo que eu era. Sempre, toda a gente sabia qual era a minha religião, os meus princípios, toda a gente sabia disso. E até quando era determinadas festas de aniversários, assim, alguns amigos tinham em atenção em não fazer uma sexta à noite ou fazer um sábado, porque já sabiam que eu não ia poder ir. Em relação a certos ambientes que não são o mais apropriado para jovens cristãos, também já me defrontei com isso.
e falei disso com os meus pais e eles nunca me disseram não podes ir, acabou, não podes. Não, sempre me deram essa opção, se quiseres ir, se quiseres vais, se quiseres não vais, mas já sabes o que é melhor para ti, mas sempre me deram essa opção. Sónia, ao ouvir a Joana falar assim, se calhar um coração de mãe vai tremendo aqui, não é? Normalmente parece ser mais fácil a gente dizer não vais e acabou e ponto final. Mas colocar essa opção, vós como pais, Sónia e Luís, de olhardes para os vossos filhos e eles têm este e aquele convite, esta e aquela atividade, que nós a priori sabemos que não é o melhor para eles, mas mesmo assim teres esta coragem de dizer, olha, eu não te proíbo, ou realmente não vai ser o pai ou a mãe que te vão impedir de fazer esta ou aquela opção, mas sempre atentos ao conselho e, portanto, à exortação. Isso vem de onde, essa coragem, Sónia? Em primeiro lugar, não queremos, para os pais que nos estão a escutar, que fiquem preocupados, aflitos, não, de todo. Nós temos um Deus que cuida de todos nós e que se preocupa com os nossos filhos mais do que nós mesmos. Não é mesmo que a nossa mãe e o nosso pai terreno falhem, os pais do céu, o pai do céu não falha nem falta. Há uma questão que se chama ter uma liberdade conscienciosa, não é? E com responsabilidade, e foi isso que eu recebi na minha infância e na minha adolescência. Os meus pais nunca nos proibiram de ir a sítio nenhum, mas sempre souberam das nossas escolhas e sempre nos mostraram as duas perspectivas existentes nas escolhas que fazemos. Portanto, sempre tivemos essa liberdade responsabilizada e nós queremos também passar esta forma de estar aos nossos filhos, porque por muito que nós queiramos proibir e aplicar um advérbio de negação, não, eles estão connosco, mas não estão sempre connosco e há de haver um momento que vão querer experimentar e que depois poderão não nos dizer. E, portanto, nós gostamos de ter liberdade em família, de saber o que se passa uns com os outros e de mostrar as consequências que podem ocorrer de uma ou de outra posição. É claro que é uma forma de educar arriscada, mas também não há nenhuma forma que não o seja, nem há nenhuma receita ideal, nem se tira nenhum curso superior como educar a 100%. Não é? E quanto mais sabemos, só sabemos que nada sabemos, mas sabemos uma coisa muito importante, é que Deus está ao leme e quando nós confiamos nele, ele vai nos ajudar a educar os nossos filhos para ele. E é isso que nós temos procurado fazer, não queremos impor nada, queremos que eles sigam a Jesus por amor que sentem por ele e que tomem as decisões por eles mesmos e que não sejamos nós a fazer uma imposição. Eu não sei se fui clara. Sim, Luís, completa, faz favor. A nossa preocupação é, por um lado, que eles saibam qual é a nossa opinião, quer estejamos de acordo ou não, nós damos sempre a nossa opinião. E é engraçado que eles próprios também nos perguntam isso, mas qual é a tua opinião? Sim. Nós damos sempre a nossa opinião. E, por outro lado, é ajudá-los a ter ferramentas que lhes permitam decidir conscientemente, porque era isso que a Sónia estava a dizer, eles agora estão connosco e para nós até é relativamente fácil usar um argumento de força. À primeira, que é fácil. Primeira oportunidade. Mas é muito mais difícil ajudá-los a construir as bases para que quando nós não estivermos presentes, eles saibam tomar as decisões corretas. Tiago, com certeza que aprecias os teus pais e dás graças a Jesus por os ter. Nós estamos no contexto da sexta-feira, já estamos a viver as primeiras horas do dia de sábado, aquelas que Deus também te deu a graça, junto com a tua mana, de poderes nascer já num lar adventista. Quando tu pensas no dia de sábado, uma das atividades que mais gostas de sábado, podes partilhar connosco? Sim. Por exemplo, há várias, eu sei que há várias, mas uma ou duas que tu mais gostas? Como nós vivemos assim mais à beira da praia, não é? Quando está bom tempo, vamos mais ao final da tarde, não é? À praia, fazer o pôr do sol, ver o pôr do sol, fazemos uma oração em família
e pronto, depois voltamos para casa. Muito bem. Aliás, é uma daquilo que vocês mais gostam e apreciam em família, nos tais momentos de sexta-feira em que podem estar juntos, porque é verdade, nós não temos tempo para falar de tudo, mas tanto o Luís como a Sónia, e agora os meninos também, têm diferentes responsabilidades na igreja e também não só na igreja local como na igreja a nível nacional. E é verdade que este espírito de serviço que nos leva a ir para servir outros lugares, às vezes privam a que nós possamos ter os tais momentos de família à sexta-feira em casa. Mas ficou aqui algumas ideias e realmente algumas experiências que nós agradecemos muito à família Moreira por ter estado aqui presente. Muito obrigada de todo o coração. E pelo menos do Tiago já recebemos assim uma ideia de poder, de quem sabe amanhã, não sei se vai estar muito bom tempo, estamos na época do inverno, mas se calhar até pode ser que haja aí um sábado de sol amanhã e por que não ir até à praia e em família, fazerem o pôr do sol, pode ser a família da casa, a família da igreja e reunirem-se todos para agradecer a Deus este dia santo que Ele nos dá a oportunidade de viver. Mas vamos orar todos juntos e Luís, eu ia pedir que pudesses fazer oração connosco, está bem? Se faz favor. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o nosso Criador e nos concedes todas as coisas. Amém. Nós Te agradecemos a família que Tu nos dás, Te agradecemos a fé que colocas no nosso coração e a esperança, Senhor, de um dia podermos estar contigo na eternidade. Amém. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude enquanto famílias, que possamos sentir a Tua presença, que Tu nos possas ajudar em todos os momentos a tomar as melhores decisões, Senhor, a olhar para Ti como nosso único exemplo. Amém. E que possamos, Senhor, um dia estar juntos na Pátria Celestial, fazendo contigo, Senhor, este pôr do sol. Amém. Que Tu nos possas abençoar, te pedimos e agradecemos tudo no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma vez mais, muito obrigada pela vossa presença, que Deus vos abençoe, é o meu desejo muito grande. Para si também, obrigada por ter estado aí, até o próximo programa, se Deus quiser, e um sábado muito feliz.